Noé. Qual o significado do dilúvio? O dilúvio de Noé foi um acontecimento real ou não passa de historinha para a criança dormir? O dilúvio foi global ou foi uma inundação regional? De onde vieram e para onde foram as águas do dilúvio? Tem algum significado para os nossos dias ou, se for fato histórico, é apenas coisas do passado? Se você estivesse lá, entraria na arca ou não? Saber se o dilúvio foi um acontecimento real ou não passa de ficção é fundamental para entender se tem algum significado para nós hoje. Algumas pessoas acham que o dilúvio foi uma inundação local, talvez até abrangentemente catastrófica, mas de modo algum global. Mas talvez, ao fazer tal alegação, desconsidere os seguintes fatos. Primeiro, o nome. Dilúvio, a palavra grega usada na Bíblia para se referir a dilúvio é cataclismos ou cataclisma em português. Os escritores gregos no primeiro século, quando se referiam ao dilúvio, estavam falando de algo em escala global e não apenas uma inundação local. Até mesmo analisando o período em que as águas predominaram sobre a terra e sua descrição no livro de Gênesis não deixa dúvida. Choveu por 40 dias e 40 noites e a terra inteira ficou submersa por mais de um ano. Se a inundação fosse local, não haveria necessidade de colocar animais na arca, pois embora destruísse toda a vida na localidade, não extinguiria a vida na terra, visto que os animais de outras partes da terra sobreviveriam. Isso pouparia muito trabalho de Noé e sua família para construir uma arca tão grande. A arca construída por Noé tinha 40 mil metros cúbicos. No relato da Bíblia, as águas cobriram toda a terra e chegaram a ficar cerca de 6,5 metros acima dos mais altos montes. O relato do dilúvio é encontrado em mais de 200 histórias passadas através das eras de geração a geração, desde os índios das Américas até os aborígenes australianos, dos chineses e japoneses às tribos africanas, de povos cristãos a povos não cristãos, todos em qualquer parte da terra têm uma lenda do dilúvio. E essas lendas existem mesmo em lugares que nunca chegou um missionário cristão e muito antes das missões. Então esse é mais um fator que prova que o dilúvio foi global. O dilúvio aconteceu no ano 2970 a.C., há 4.989 anos atrás. Nessa época, segundo a Bíblia, a humanidade vivia um extremo de violência. O relato no capítulo 6 de Gênesis esclarece que os filhos de Deus, ou criaturas espirituais, vieram para a terra e tiveram relações sexuais com as mulheres. Desse envolvimento desnatural nasceram os filhos híbridos com elas. Eram chamados nefilins, ou derrubadores, valentões da antiguidade, descritos por muitos como gigantes. Quando Noé tinha cerca de 480 anos, Deus viu que a terra estava arruinada por causa da violência. Especialmente 6:3 relata: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Os 120 anos de tolerância de Deus para com a humanidade foi tempo suficiente para que eles mudassem de proceder naquela época. Nesse intervalo, os filhos de Noé ainda nem tinham nascido. Eles nasceram, cresceram e se casaram. Então, depois disso tudo, Deus mandou Noé construir a arca. Estima-se que o período de construção tenha demorado entre 40 a 60 anos. Outra incumbência de Noé nesse período era avisar as pessoas que haveria um dilúvio global e quem não entrasse na arca morreria. Algumas pessoas entendem que esse texto está se referindo à duração da vida humana, que depois do dilúvio não iria durar mais de 120 anos. Mas isso não faz sentido, visto que existem vários relatos da Bíblia de pessoas que viveram muito mais do que isso depois do dilúvio. Noé mesmo viveu 350 anos depois do dilúvio. Sem viveu mais de 500. Abraão, 175. Jacó, 147. E muitos outros também. Depois desse período, apenas a família de Noé entrou na arca. De onde vieram e para onde foram as águas do dilúvio? Se hoje as águas que estão acima na atmosfera caíssem sobre a Terra, segundo alguns estudiosos, não cobriria nem um palmo acima da superfície de toda a Terra. Um fato interessante é que, segundo estudos, a atmosfera daquele tempo era muito mais espessa que a atual, mas o relato da Bíblia diz de onde vieram as águas. Gênesis 7:11 diz: No 600º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês,
Nesse dia, rebentaram todos os mananciais das vastas águas profundas e abriram-se as comportas dos céus. Aqui fala das águas profundas e as comportas do céu. Uma enciclopédia bíblica define dessa forma: de onde veio este oceano celeste? O relato da criação em Gênesis conta que, no segundo dia, Jeová fez uma expansão em volta da terra, e esta expansão, chamada céu, produziu uma separação entre as águas abaixo dela, isto é, os oceanos e as águas acima dela. Gênesis 1, de 6 a 8. As águas acima da expansão evidentemente permaneceram ali desde o segundo dia criativo até o dilúvio. Foi a isto que o apóstolo Pedro se referiu quando relatou que desde a antiguidade havia céus e uma terra sobressaindo compactamente a água, e no meio da água pela palavra de Deus. Estes céus e as águas acima e abaixo deles foram os meios que a palavra de Deus pôs em operação, e, por esses meios, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água, segundo a carta de Pedro 3, 5 e 6. Ofereceram-se diversas explicações sobre como a água fora mantida suspensa até o dilúvio e sobre os processos que resultaram na sua queda, mas essas são apenas especulativas. A Bíblia simplesmente diz que Deus fez a expansão com as águas acima dela e que ele causou o dilúvio. Sua onipotência pode facilmente fazer isso. E onde ficaram as águas do dilúvio? Acredita-se que essas águas estão debaixo da terra e nos oceanos. Outra conclusão é que os montes eram mais baixos que os atuais, portanto as águas do dilúvio estão debaixo da terra, nos polos e nos oceanos. Inclusive, se toda a superfície da Terra fosse nivelada com os oceanos, as águas cobririam todo o planeta, engolindo todos os montes, inclusive o Everest, e ainda ficariam mais de 2 km acima. Vejamos o relato bíblico do dilúvio, Gênesis 7, de 11 a 16. E no 600º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, nesse dias rebentaram todos os mananciais das vastas águas profundas e abriram-se as comportas dos céus. E a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e com sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos. Eles entraram com todo animal selvagem segundo a sua espécie, todo animal doméstico segundo a sua espécie, todo animal rasteiro da terra segundo a sua espécie, e toda criatura voadora segundo a sua espécie, toda ave, toda criatura alada. Eles continuaram a ir a Noé dentro da arca, de 2 em 2, todo tipo de animais em que havia o fôlego de vida. Assim eles entraram macho e fêmea de todo tipo de animais, como Deus havia ordenado a ele. Depois Jeová fechou a porta. Segundo o relato, quando faltavam apenas 7 dias para começar a chover, Deus deu ordem a Noé que levassem todos os animais para o interior da arca e que depois entrasse com a família. Depois Deus lacrou a arca e eles ficaram esperando chover. Já imaginou se passaram algumas horas depois da arca fechada e nada de chuva? Como ficaria a família de Noé se tivessem alguma dúvida sobre o dilúvio nessas horas de espera? Isso leva ao último segredo revelado sobre Noé e o dilúvio. Qual o significado do dilúvio do tempo de Noé para nós hoje? São muitos, mas podemos enumerar alguns deles. Primeiro, Deus odeia a violência, e se ele interveio em um mundo por causa da violência, não podemos esperar nada diferente se a violência ficar sem controle hoje. Na verdade, as guerras do século XX e a criminalidade atual apontam uma semelhança com os dias de Noé. Ou será que naquele tempo era pior? Segundo, é essencial ter fé em Deus. Sem fé, nem sequer vamos a uma igreja, muito menos fazer outras coisas que Deus mande a gente fazer, como por exemplo, construir uma arca simbólica. Mas a fé não é algo que se diz tenha fé e alguém obedece. Nem os filhos devem obedecer aos pais na questão de fé assim, só porque eles mandam. A fé é sustentada pelo conhecimento. Não podemos acreditar em Deus se não o conhecemos, e hoje o conhecimento está abundante e fácil de se conseguir. Quem quiser ter fé em Deus precisa conhecê-lo. Acredito que a Bíblia é uma fonte inesgotável de informações sobre Deus e cumpre bem o seu papel de nos informar sobre Ele e nos permite conhecê-lo. Terceiro,
Conhecer a Deus é uma coisa, ser conhecido dele é outra. Para Deus nos salvar, em qualquer sentido, precisamos ser conhecidos dele, ter algum relacionamento com ele, ou do contrário, não iremos querer dar o espaço necessário para nos salvar, nem que esses passos sejam tão simples quanto entrar em uma arca, mesmo sem ter ajudado a construí-la. Você entraria na arca de Noé se estivesse naquele tempo? Provavelmente não, pois só entrou quem ajudou a construí-la. Parecia loucura o que ele fez naquele tempo, como para muitos hoje, fazer a vontade de Deus parece idiotice. E naquele tempo, provavelmente, existiam várias religiões e talvez até alguns nefilins fossem adorados como Deus. Depois do dilúvio, a população da Terra cresceu. Os povos se espalharam com o evento da Torre de Babel, e no ano de 2018 a.C. nasceu outro exemplo de pessoa de fé, conhecido como o pai dos que têm fé, ancestral comum das 3 maiores religiões monoteístas. Você talvez já sabe de quem estou falando. É de Abraão, o pai dos que têm fé, mas esse é assunto para um próximo vídeo.